Oi pessoal, e aí, tudo bem? Olha, hoje eu vim compartilhar com vocês um artigo que eu li, que eu achei super interessante, que acho que vale a pena a gente conhecer e colocar na nossa prática. E aí vocês vão me permitir de vez em quando ficar olhando para as minhas anotações, porque eu não tenho juízo para decorar tudo isso aqui que eu li não, tá? Então eu vou conversar com vocês, de vez em quando vou desviar meu olhar. Olha, o estudo ele começa falando sobre os estudos em modelos animais, né, com roedores. Ele afirma que nos modelos animais, o treinamento motor ele perde a eficácia se for fornecido de maneira atrasada. Esses são modelos de animais de AVC, tá? Então, nos modelos animais de AVC, o treino ele perde a eficácia, o treinamento motor, quando ele é fornecido de modo atrasado. Então, o padrão de recuperação induzido pela atividade, no livro da Sullivan ela chama recuperação induzida pela função, ela coincide com um padrão de tempo, como se fosse uma janela de tempo crítico em que a plasticidade está mais elevada, tá? Então ele diz que há uma expressão aumentada do crescimento neuronal e da plasticidade do cérebro. Ele chama isso, né, como eu falei, de janela de tempo crítico, em que o cérebro está mais receptivo à reabilitação. Eles também fizeram muitos estudos com humanos. Esse estudo aqui específico que eu vou deixar aqui do lado para vocês verem qual é e acessarem o estudo e lerem na íntegra. É um estudo de revisão, tá? Uma revisão de sistemática e meta-análise de estudos que foram feitos com humanos, tá? Em humanos, os maiores ganhos ocorrem nos 3 primeiros meses após o AVC. Mas aí a grande questão é a seguinte: nos 3 primeiros meses da lesão, a gente sabe que são os momentos em que o paciente está com maior fraqueza, tá? Então, como que a gente vai proporcionar um treino de marcha para esse paciente que está fraco, né, que está hipotônico, que está nessa fase de fraqueza mais exacerbada? Então, a maioria dos estudos, eles utilizam ou a suspensão de corporal, de peso, né, diminuindo o peso do paciente, ou as assistências robóticas, tá? Nos 2 casos, a ideia é você diminuir o peso do paciente, é suportar o peso dele e proporcionar marcha para esse paciente. No caso da suspensão, marcha com suspensão de peso corporal, o terapeuta ele faz o movimento da marcha, né, lançando ou projetando a perna parética para frente a cada ciclo de marcha. Quando isso não é feito manual, isso pode ser feito com dispositivos robóticos. Um dos exemplos que ele dá, e algum dos estudos é feito com esse, é o Lokomat, tá? Que eu acho que talvez seja até o mais conhecido. Então existe também uma preocupação, ele está falando de você oferecer esse treino na fase inicial do AVC, até 31 dias após o acidente vascular cerebral. E aí a questão é: será que esse treino intenso, numa fase muito inicial, não poderia aumentar o infarto, aumentar o risco de queda, levar a uma espasticidade em curto prazo? Pode ser uma preocupação médica e é algo que se deve considerar as condições clínicas do paciente para iniciar esse treino, tá? No fim, depois que ele fez as pesquisas dos artigos, foram encontrados 15 artigos, depois de aplicar todos os critérios, né? Inclusive os critérios de qualidade. E nesses 15 artigos foram trabalhados com 915 pacientes. Esses pacientes se dividiam em grupos, né? Grupos que faziam fisioterapia convencional e aqueles que faziam a assistência, seja pela marcha de suspensão corporal, seja pela reabilitação com a utilização de robôs, tá? Na fisioterapia convencional era feito o treino, exercícios pré-marcha, então fortalecimento da perna parética, exercícios de equilíbrio de tronco e equilíbrio estático e, quando possível, o treino de marcha, tá? Com assistência e o treino de equilíbrio com assistência. Já nas primeiras sessões, se observava que o paciente na fisioconvencional, que conseguia deambular com a assistência do terapeuta, ele fazia em torno de 26 metros. Aquele com o suporte de peso corporal andava de 129 metros. Então, isso já na primeira sessão. Então, foi se observando que tanto o número de passos como a resistência, o paciente se cansava menos quando ele tinha o suporte de peso corporal. Então, no geral, né, acho que variava entre 300 a 960 minutos, então a média foi de 400 minutos na maioria dos estudos. 20 sessões, 4 semanas, ou seja, 20 sessões, 5 dias na semana. Então, de segunda a sexta, o paciente fazia 20 minutos
de treino de marcha com suspensão, tá? Isso gerava alguns desconfortos, né? O desconforto com o próprio dispositivo da suspensão, às vezes hipotensão postural, dor e algumas pressões, tá? Mas isso não inviabilizou os estudos, tá bom? Só foi mostrado como algumas interferências negativas. O que os resultados sugerem? Então, os resultados sugerem que é possível proporcionar um treino repetitivo quando a gente usa uma suspensão corporal ou auxílio robótico, seja com auxílio manual do terapeuta, seja de fato com assistência robótica, tanto para suspender como para fazer o movimento da marcha. O treino repetitivo, ele leva a melhorias de tarefas específicas, e aí escute isso não só para marcha, e reorganização neuroplástica associada, se fornecida, de forma suficiente, né? Então tem que ser um número de práticas suficiente. Interessante que nos modelos de animais, né, em roedores, para que houvesse uma alteração sináptica do córtex motor, o treino tinha que acontecer pelo menos 1000 passos. Então, a partir de 1000 passos realizados, os roedores começavam a apresentar uma alteração sináptica a nível de córtex motor. Olha quanto é muito, né? A gente faz 6, 12 passos com o paciente, eu acho que é suficiente. Vamos se atentar para isso. Existe uma sólida associação entre as maiores quantidades de prática e os maiores ganhos. Então, quanto mais se pratica, mais se aprende, isso é para tudo na vida. A assistência robótica ajuda a elevar a intensidade da terapia, né? Então, se eu tenho um robô ali para ajudar, para suportar o peso, para fazer esse movimento de marcha, eu diminuo o risco de queda, diminuo os outros desconfortos, então eu tenho um aumento da terapia. Ela melhora o controle motor e as estratégias de compensação podem acontecer. Ou seja, gente, esses pacientes melhoraram a marcha? Sim. Isso significa que eles voltaram a ter o padrão motor que eles tinham antes? Não necessariamente. Alguns de fato melhoram o seu controle motor, mas outros criam uma estratégia compensatória de transferência de peso, de assimetria corporal. O importante nesse caso é que a pessoa tenha independência, tenha uma marcha funcional dentro de casa e na comunidade, tá certo? Então, apesar dos ganhos terem sido considerados, ainda assim o artigo considera que esses ganhos são pequenos, tá? O treino em esteira, ele expõe o paciente a um treino repetitivo, porém é um treino monótono. Então, quando o paciente está lá na esteira, de fato você está proporcionando uma repetição razoável para o paciente. O problema é que aquilo tudo é controlado. O tempo é controlado, o ambiente é controlado, não existe risco de queda. Então, para a aprendizagem motora, isso cai um pouco, tá? Então, o que seria o ideal? Que o paciente tivesse que a cada passo vencer um desafio. Então, cada passo ele tem que controlar o corpo, ele tem que controlar o equilíbrio, ele tem que ajustar os movimentos, ajustar a velocidade, desviar de um obstáculo. Isso melhora o aprendizado motor. Então vamos combinar, vamos colocar um treino na marcha suspensa, que muitos centros de referência fazem isso, né? Podem observar, e vai colocando obstáculos na marcha, obstáculos na esteira, alterando para que o paciente tenha ali uma atividade desafiadora, tá bom? E o paciente ele tem que iniciar ativamente cada passo e controlar o seu equilíbrio a cada passo, fazendo com que isso seja uma resolução de problema. Então o artigo ele finaliza dizendo que ainda há muito o que se estudar, sobretudo em relação à assistência robótica, tá? O vídeo ficou enorme, não era a ideia, mas eu tinha que explicar o artigo direitinho. Eu até pensei em fazer uma postagem escrita, mas eu achei melhor a gente conversar porque fica mais claro, né? E o artigo é tão bacana, gente. Eu vou deixar aqui e na descrição do vídeo eu coloco o link para vocês acessarem o artigo, tá? Se não o link, se eu não conseguir, eu coloco o nome do artigo completo para vocês pesquisarem. Vale a pena a gente ler artigos, trazer a pesquisa para dentro da nossa prática clínica, tá bom? Até uma próxima!